Os mais de 7 bilhões de habitantes da Terra são incrivelmente diversos. Diferentes grupos étnicos vivem em cantos escondidos e minúsculos do mundo, cujas vidas e cotidianos dificilmente poderemos imaginar. Alguns deles são muito mais especiais do que você imagina a princípio. Fora desses grupos isolados, em virtude de uma circunstância especial ou acaso peculiar, habilidades e qualidades extraordinárias foram desenvolvidas. Já existem superpoderes que são possuídos não apenas por uma pessoa especial, mas até por uma tribo inteira. Qual das opções acima você aceitaria? Talvez você conheça uma história incrivelmente semelhante sobre alguém. Olá, eu sou o Hugo, do canal Ciência Ilimitada, e hoje trago para vocês 10 pessoas incríveis de todo o mundo, com habilidades muito especiais. Infelizmente, muitos deles estão desaparecendo, mas isso não o torna menos interessantes. A maioria das pessoas só consegue prender a respiração debaixo d'água por alguns minutos. Se estamos nadando e usando oxigênio dos nossos pulmões, mais rapidamente, até um minuto parece muito. Na Indonésia, há uma tribo chamada Panjagu, cujos membros podem facilmente cronometrar cerca de 10 minutos nadando a dezenas de metros de profundidade, enquanto pescam e coletam conchas. Eles são o único grupo dentro da nossa espécie que se adaptou geneticamente ao mergulho como modo de vida. Os melhores e mais experientes mergulhadores podem ficar até 13 minutos mergulhados enquanto nadam a profundidades de 30 a 40 metros. Os pesquisadores observaram há muito tempo que os mamíferos marinhos têm baços desproporcionalmente grandes e que o órgão tem algo a ver com seu estilo de vida subaquático. Além de suas outras funções, o baço também serve como reservatório de sangue. Quando nós submergimos, ele se contrai e fornece sangue rico em oxigênio para o resto do nosso corpo. Durante exames de ultrassom, foi revelado que os bebês têm um baço quase 1,5 vezes o tamanho de outras pessoas do planeta, e que um gene específico causa essa alteração. Alguns milhares de anos de estilo de vida subaquático ativo e uma pequena mutação podem realmente fazer maravilhas. Quem já abriu os olhos debaixo d'água sabe que só é possível ver embaçado e turvo. Claro, isso é suficiente para evitar bater em alguém ou na parede da piscina. Mas se você realmente quer ver o que está acontecendo ao seu redor, você precisa de óculos de natação. Os músculos dos nossos olhos estão acostumados a serem cercados por ar e guiam nossos olhos de acordo. Mas os membros de uma tribo nativa podem focar perfeitamente debaixo d'água. A tribo Moken leva um estilo de vida costeiro. Eles logo começaram a pesquisar a visão subaquática das jovens da tribo. A princípio, eles pensaram que havia alguma mudança evolutiva nos seus olhos, mas acontece que, com treinamento adequado, a maioria das crianças pode aprender isso. Quando jovens, como todos nós, seus olhos são mais flexíveis e ainda podem se adaptar a condições subaquáticas. Mas à medida que crescem e seus globos oculares ficam mais rígidos, eles não podem mais fazer isso. Infelizmente, as novas gerações da tribo provavelmente não poderão mais fazer isso, porque um tsunami destruiu sua aldeia há alguns anos e os levou para o interior. Escalar o gigantesco Everest é um dos objetivos mais difíceis que o homem se propôs. A montanha mais alta do mundo já custou aproximadamente 280 vidas desde sua conquista em 1953. Além dos acidentes nas montanhas, as causas mais comuns de morte são relacionadas à altitude extrema e a um ambiente com deficiência em oxigênio, insuficiência cardíaca, edema cerebral e fadiga e fraqueza devido à falta de oxigênio levaram muitas pessoas ao longo dos anos, mas isso não afeta os Sherpas. Os Sherpas são um povo nepalês que vive nas partes nordeste do Himalaia. Edmundo Hillary, que escalou o Everest pela primeira vez, foi acompanhado por um Sherpa durante sua jornada, e desde então tem sido parte essencial de todas as expedições. Qualquer um deles provavelmente seria melhor nisso do que você ou eu. Os corpos das pessoas pertencentes ao grupo étnico do Himalaia podem lidar com a altitude e o ambiente pobre em oxigênio melhor que qualquer outra pessoa, assim como os mergulhadores indonésios. 6.000 anos nas montanhas foram suficientes para que os seus corpos se acostumassem às condições extremas. Mesmo com pouco oxigênio no sangue, eles têm mais energia. Seus músculos trabalham com mais eficiência e são praticamente imunes a doenças que afetam os alpinistas. Em uma aldeia remota no Equador, a proporção de pessoas com síndrome da cidade, ou seja, nanismo, é extremamente alta.
Há cerca de 100 pessoas vivendo na aldeia cujos níveis de hormônio do crescimento estão muito abaixo devido a uma mutação fundamentalmente rara. No entanto, parece que há um lado positivo nisso. O grupo de pesquisa americano que estudou os aldeões não encontrou nenhum diabético em 22 anos, e houve apenas um caso não fatal de câncer. Entre os demais habitantes da aldeia, as duas doenças populares do nosso tempo parecem em proporção média. Em um estudo que analisou o sangue das pessoas com síndrome de Laron, eles descobriram que suas células estão melhor protegidas contra danos genéticos que podem causar câncer e que suas células defeituosas morrem muito antes de desenvolver o tumor. Essas células normais não se dividiriam até que eventualmente se transformassem em tumores. A pesquisa ainda está em andamento, mas essas pessoas podem deter o segredo para prevenir o câncer e o diabetes. Quem acompanha um pouco os eventos das Olimpíadas provavelmente já viu homens e mulheres quenianos entre os corredores. Moradores do país africano ganham medalhas em quase todas as distâncias, dos 800 metros à maratona, mas é interessante que a maioria seja da mesma etnia. Atualmente, os melhores corredores do mundo são da tribo Kalenjin. A tendência começou na década de 1960 e desde então, o Quênia vem se saindo cada vez melhor nas Olimpíadas. E os Kalenjins até conquistaram medalhas em nome de outros países. Muitos pesquisadores e cientistas esportivos tentaram explicar os antecedentes deste fenômeno. Sua dieta rica em amido, a alta localização da sua resistência e, portanto, o consumo de oxigênio do corpo pode desempenhar o papel. Mas, claro, a genética também não pode ser descartada. Um dos fatores mais importantes para a corrida de longa distância é o tamanho do tornozelo e da panturrilha. Os Kalenjins têm uma estrutura corporal muito fina, com tornozelos e panturrilhas minúsculos, que são anatomicamente os mais ideais para esse tipo de esporte. Existem, surpreendentemente muitos, quase 70 pequenos grupos étnicos vivendo na Terra que se comunicam por assobios. E agora não imagine o assobio que chama a atenção, mas a comunicação em nível de linguagem já falada. Tribos de cavernas etíopes, nativos da Amazônia, e baleeiros esquimós em todo o mundo usam esse método especial. O som viaja muito mais longe do que a fala simples e também penetra em uma floresta densa ou no rugido de um rio. A maioria desses grupos étnicos usa o assobio durante a caça, porque não assusta os animais. Entre as tribos assobiadoras, diz a lenda chinesa que os agricultores costumam falar enquanto trabalham no campo assobiando. No entanto, o que não acontece em nenhum outro lugar do mundo é que eles flertam e competem usando o assobio. Como o assobio não é realmente identificável, os casais apaixonados podem se comunicar secretamente. É difícil descrever a habilidade especial dos aborígenes australianos, mas eles simplesmente têm uma visão incrivelmente boa. Eles enxergam melhor que a média das pessoas, o que é difícil de descrever porque é difícil imaginar como é. Um simples par de proporções é usado para ilustrar a boa e a má visão. A visão média, sem problemas, é expressa como uma proporção de 6:6. Isso significa que se você olhar para um objeto a 6 metros de distância, você o verá como uma pessoa comum o veria a 6 metros de distância. Se a sua visão estiver deteriorada, pode ser, por exemplo, de 6:7. O que significa que se você olhar para algo a 6 metros de distância, você o verá como os outros o veriam a 7 metros de distância. Agora imagine que os aborígenes australianos têm uma visão de 6:3 e 6:2. Isso significa que eles podem ver objetos a 6 metros de distância como se estivessem a 3 ou 2 metros. Eles têm uma visão muito melhor que a média das pessoas. Mas o registro é de 6:1, o que significa que essa pessoa pode ver 4 vezes mais do que a pessoa média do planeta Terra. Não é à toa que as forças especiais australianas gostam de empregar aborígenes como os batedores. Em muitos casos, você precisa de binóculos para ver algo que eles conseguem ver facilmente a olho nu. Embora eu gostaria de falar sobre isso, os pesquisadores ainda não encontraram uma explicação clara para esta habilidade. O mais triste é que, embora eles consigam ver o que há de melhor no mundo, também perdem sua visão incrível por falta de higiene e falta de cuidados com a saúde. Na década de 50, houve uma epidemia de curu em Papua Nova Guiné. Curu é uma doença fatal, com degeneração semelhante à doença da vaca louca, e os membros dessa tribo a contraíram devido aos seus costumes funerários peculiares. Os membros da tribo Fore comiam o cérebro dos seus parentes mortos antes de enterrá-los. Na década de 1950, a maioria das pessoas dessa tribo adoeceu e 2% delas morriam a cada ano, até que finalmente a tradição foi interrompida e o número de pacientes diminuiu. No entanto, contrair e sobreviver ao curu teve um efeito colateral inesperado.
Aqueles que sobreviveram tornaram-se imunes à maioria das doenças semelhantes que causam demência e degeneração. O gene criado neles os protege contra a síndrome de Creutzfeldt-Jakob, a causa mais comum de demência senil, e até mesmo a doença de Parkinson não os afeta. Os indígenas da ilha de Okinawa vivem mais tempo do que qualquer outra pessoa no mundo. Em nenhum lugar do mundo, em qualquer grupo étnico, há tantas pessoas com mais de 100 anos de idade quanto da ilha do Japão. No ranking de expectativa de vida, o Japão ainda lidera a lista de muitas organizações, mas também lidera entre as regiões japonesas. Até o ano de 2000, Okinawa liderou o ranking de expectativa de vida. Os pesquisadores atribuíram o fenômeno à dieta rica em nutrientes, mas de baixa caloria, dos habitantes da ilha, e a dieta de Okinawa tornou-se um conceito conhecido em todo o mundo. Além disso, outras características culturais também ajudam, como a vida tranquila e sem estresse, a prática de esportes e a diversão nas comunidades. Infelizmente, os okinawanos têm perdido posições no ranking nos últimos anos, e isso é principalmente devido aos americanos. Os soldados estão estacionados lá na ilha desde o final da Segunda Guerra Mundial, e por causa dele, o local foi inundado por restaurantes e fast foods, além de supermercados. As gerações pós-guerra divergiram cada vez mais da comida tradicional, o que resultou em doenças que nunca existiram na ilha antes. Essa mudança já era perceptível na década de 90, e desde então a situação só piorou. Membros da tribo boliviana Tsimane são examinados desde 2002, porque eles evitam doenças cardiovasculares. Sua imunidade não é causada por uma mutação em um gene especial, mas sim por seu modo de vida específico, semelhante ao de Okinawa. As artérias dos membros da tribo estão praticamente limpas, inimaginável para a maioria das pessoas do planeta hoje. Seu nível de açúcar no sangue, nível de colesterol e pressão arterial também são os mais baixos. Eles comem muita pouca gordura e proteína, mas muitos carboidratos, mas apenas os não processados. Eles não consomem farinha branca ou açúcar em suas vidas. Eles levam uma vida muito ativa e trabalham muito, quase só com o trabalho físico. Realizam 6 horas de exercício por dia através de pesca e caça. Isso provavelmente faria nossas veias bombearem um pouco de sangue também. Por enquanto é isso, a lista dos 10 mais. Se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no canal para estar sempre informado sobre os conteúdos mais recentes. Muito obrigado e tchau, tchau!